Olá, vamos falar agora a respeito das entidades sem fins lucrativos, as chamadas ONGs, e as correspondentes normas contábeis a elas aplicadas. Como nós sabemos, a contabilidade de uma entidade sem fim lucrativo ela é um pouco diferente no que se refere à contabilidade de uma empresa comercial normal de fim lucrativo. Então, nós vamos observar nesse espaço, vamos estudar quais são os principais aspectos no que se refere a essa forma de contabilização, tentando mostrar como que a nova contabilidade introduzida no Brasil pelas normas internacionais a partir de 2008 pode ter algum reflexo no levantamento dessas demonstrações contábeis das entidades sem fins lucrativos. Recentemente, agora em 2009, a Lei 12.101, ela impõe um maior rigor e complexidade para fins de obtenção da certificação das entidades de assistência social e também para a isenção das contribuições da Seguridade Social, a isenção dessas contribuições. Essa lei obriga a comprovação de prestação de serviços, obriga a quantificar serviços prestados aos órgãos públicos, apresentar demonstrações contábeis auditados pelo auditor independente, conforme o limite de receita estabelecido pela Lei Complementar 123. Então, o que nós vemos é que a própria lei, no que se refere ao gozo de benefícios fiscais, a lei exige, como aspecto primordial, a apresentação de demonstrativos contábeis. Esse é um ponto nodal na obtenção desses reconhecimentos de isenções tributárias e, por sua vez, o cumprimento dessas obrigações para gerar obtenção dessas certificações. A governança de entidades sem fins lucrativos, ONGs. As boas práticas de contabilidade e governança, elas precisam ficar ainda mais evidentes quando esse terceiro setor, ele pleiteia recursos de governos e da sociedade privada. Ou seja, o governo não concede auxílio, a sociedade privada não concede auxílio quando não fique taxativamente demonstrado um fator credibilidade. E essa credibilidade, ela somente pode ser transmitida a partir do momento que os demonstrativos financeiros e contábeis espelham essa realidade patrimonial. A transparência, nesse caso dessas governanças de entidades, é uma obrigação para a conquista de uma certificação moral e material. Então, uma coisa decorre da outra. É a chamada, como nós falamos, credibilidade. Assim, para esses fins, disponibilizar balanço de qualidade, prestar contas das atividades sociais desenvolvidas, com as doações recebidas, ter estatutos sociais bem estruturados, contar com conselho de administração e conselho de fiscalização, tornam-se práticas que fazem parte da estratégia para a sobrevivência dessas entidades sociais, no mercado em geral, pois elas demonstram, então, um caráter competitivo e estratégico. Características básicas dessa contabilidade. A estrutura básica da contabilidade para empresas em geral e também para as entidades sem fins lucrativos, a estrutura básica, como todos sabem, está definida na Lei 6.404, que recentemente, a questão de alguns anos, foi atualizada e, através da Lei 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009, foram introduzidas as normas internacionais tidas do IFRS. Essa convergência das normas contábeis brasileiras a esse padrão internacional, ele foi elaborado a partir do IAS, do direito inglês, direito contábil inglês, reportados no Brasil pela chamada IFRS. É um conjunto de pronunciamentos de contabilidade internacionais que são publicados pelo IASB e divulgados e traduzidos para a nossa linguagem contábil pelo CPC, Comitê de Pronunciamento Contábil. A partir daí, esses CPC, esses pronunciamentos e orientações e interpretações técnicas, eles são aprovados por uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade. E aí eles se tornam
normas brasileiras de contabilidade. A partir daí, todos os profissionais de contabilidade devem obediência e devem seguir estas normas na preparação dessas demonstrações contábeis. A Convergência Brasileira, ela foi implantada, esse IRS, como nós já dissemos, essa implantação está autorizada pela Lei 11.638, devidamente regulamentadas pelo CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. É dessa forma que está se dando a convergência brasileira ao padrão internacional IFRS. O objetivo dessa adequação, em nível geral de Brasil, é harmonizar as demonstrações financeiras consolidadas, publicadas pelas entidades ou empresas. Desse modo, se ganha mais transparência nas informações sobre a posição financeira, resultados auferidos do determinado período e as mudanças na posição financeira em relação a um período e outro comparativos, que naturalmente serão úteis a um grande número de usuários, investidores, empregados, fornecedores, clientes, instituições financeiras ou instituições governamentais, agências de notação e público, em suas tomadas de decisão em relação a entidades. Então, a partir do momento que as demonstrações financeiras elas proporcionam esse nível de informação de razoável profundidade, então aquelas pessoas ou entidades que se relacionam com ela, seja através de doação, seja através de concessão de empréstimos e subsídios, essas demonstrações contábeis oferecerão então maior transparência e maior credibilidade. Atualmente, a matéria está regulada numa resolução do Conselho Federal do ano de 2000, a resolução número 877. Diz lá, nesse texto normativo, contábil, que as entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido. E o lucro ou prejuízo denomina-se aqui nessa contabilidade como superávit ou déficit. Essas entidades elas exercem atividades assistenciais, de saúde, educacional, técnico-científicas, esportivas, religiosas, políticas, culturais, beneficentes, sociais, de conselho de classe e outras quaisquer, administrando pessoas, coisas, fatos e interesses coexistentes, coordenados então em torno de um patrimônio com a finalidade comum ou comunitária. Então, aí está a definição de que é uma entidade sem finalidade lucrativa. Isso deve constar naturalmente do objeto social. A instituição dessa entidade, elas são constituídas sob a forma de fundações, públicas ou privadas, sociedades civis, nas categorias de entidades sindicais, culturais, associações de classe, partidos políticos, Ordem dos Advogados, Conselhos Federais, Regionais, Seccionais de Profissões Liberais, clubes esportivos, não comerciais e outras entidades enquadradas no conceito da resolução do Conselho Federal mencionado, naquele dispositivo citado, 10.19.1.4. As normas contábeis. Aplica-se às entidades sem finalidade de lucro os princípios de contabilidade, bem como as normas brasileiras de contabilidade e as suas interpretações técnicas e comunicados técnicos editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Como nós já falamos, na atual convergência brasileira nós temos as normas contábeis editadas pelo CPC, Comitê de Pronunciamento Contábil, e por sua vez esses textos são aprovados pelo Conselho Federal, então transformando-se imediatamente em normas brasileiras de contabilidade. E isso significa dizer que as mesmas definições e conceitos de contabilidade numa empresa de finalidade lucrativa são os mesmos para uma entidade sem fim lucrativo. Por exemplo, o imobilizado. Todas as normas pertinentes ao ativo imobilizado de uma empresa comum também serão aplicadas numa entidade sem fim lucrativo. E, naturalmente, adaptando-se às coisas em outros casos, como, por exemplo, ajuste a valor presente, imparidade dos ativos e assim por diante, adotando-se a mesma norma contábil, mas sempre respeitada a característica da entidade sem fim lucrativo. Por se tratar de entidades sujeitas aos mesmos procedimentos contábeis,
deve ser aplicadas no que couber as diretrizes da NBC, que tratam de fundações, e da NBC 10.18, de entidades sindicais e associações de classe. Naturalmente, ao longo dos próximos anos, o Conselho Federal adaptará com maior profundidade as normas atuais do IFRS também para esses setores das entidades civis e de pessoas jurídicas que não tenham o seu objeto de cunho lucrativo, que não tem. No registro contábil, as receitas e despesas, elas devem ser reconhecidas mensalmente, respeitando os princípios de contabilidade, em especial os princípios da oportunidade e da competência. Então, o princípio da competência é um princípio basilar na contabilidade. Isso está exposto no artigo 177 da Lei 6.404, e toda contabilidade deve obediência a essa premissa básica de registro contábil. Essas entidades sem fim lucrativo, elas devem constituir provisão em montantes suficientes para cobrir perdas esperadas, com base em estimativas de seus prováveis valores de realização, baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Esse comando está previsto nas normas contábeis de qualquer empresa. Por exemplo, o caso dos recebíveis. No caso dos recebíveis, no ativo circulante, a norma contábil estabelece quais são os critérios de se reconhecer alguma determinada perda. O ativo imobilizado, desvalorizado, se houver, esse registro dessa perda é obrigatório, de acordo com a Lei 6.404. Nós não podemos, nenhuma empresa ou entidade pode apresentar num balanço patrimonial algum ativo que esteja na sua situação real, ele esteja desvalorizado em relação ao valor contábil apresentado. As doações, subvenções e contribuições para custeio, elas são contabilizadas em contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais, inclusive as arrecadadas na constituição da entidade, são contabilizados no patrimônio social e, naturalmente, sempre corroborados por documentação contábil, documento emitido hábil para a operação. Escritura, por exemplo, escritura de doação, se for o caso, nota fiscal, se for o caso, recibo, fatura, um contrato, todos esses documentos eles são elaborados e devem ser exigidos por ocasião dos registros que a contabilidade vai efetuar. Não se contabiliza sem documento. Segregação de registro. Os registros contábeis, eles devem evidenciar as contas de receita e despesa, superávit ou déficit, de forma segregada, quando identificáveis por tipo de atividade exercida, tais como educação, saúde, assistência social, técnico-científica e outros, bem como comercial, industrial e de prestação de serviço. Então, o que a norma contábil exige? Se nós estivermos diante de uma entidade que pratica atos relativos à educação e à saúde, a contabilidade vai fazer registros segregados, tanto de receita como de custos e despesas, de acordo com cada segmento que ela explora ou em que ela atua. As receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para aplicação especificada, mediante constituição ou não de fundos especificados, devem ser registrados em contas próprias, segregadas das demais contas da entidade. Então fica claro para nós essa segregação. É como se fosse uma vinculação. Receita de doação, subvenções e contribuições vinculado a uma destinação específica. Isso pode partir de uma exigência do doador, por exemplo. Resultado social. O resultado social, o valor de superávit ou déficit do exercício, ele é contabilizado nessa conta, expressamente citado, superávit déficit do exercício, enquanto não aprovado pela Assembleia dos Associados, e após a sua aprovação pela Assembleia, ele é transferido então para a conta de patrimônio social. Já as demonstrações contábeis. Essas demonstrações contábeis, elas devem ser elaboradas das entidades sem finalidade de lucro, são as determinadas pela NBC 3, conteúdo, conceito, estrutura e nomenclatura das demonstrações,
e a NBC T.6, da divulgação dessas demonstrações. Na aplicação das normas contábeis, especialmente a NBC 3, a conta capital deve ser substituída por patrimônio social, integrante do grupo patrimônio líquido, e a conta de lucros ou prejuízos acumulados por superávit ou déficit do exercício. Notas explicativas, fundamental. Hoje, pela nova contabilidade de qualquer empresa comum, as notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis obrigatórias. É uma das peças obrigatórias. Nas entidades sem fins lucrativos, as normas contábeis sempre estabeleceram essa obrigatoriedade, principalmente aquelas que vão obter a certificação no caso de filantropia. Sempre, no Brasil, nós sempre tivemos essa exigência. As demonstrações contábeis, elas são complementadas por notas explicativas, que contenham pelo menos as seguintes informações, ou seja, as informações mínimas são essas aqui citadas na norma contábil. Resumo das principais práticas contábeis. Critérios de apuração de receitas e despesas, especialmente em relação a gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicação de recursos. As contribuições previdenciárias relacionadas com atividade assistencial devem ser demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas da Previdência. Subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes dessas subvenções. Nas notas explicativas ainda devem constar fundos de aplicação restrita e as responsabilidades decorrentes desses fundos. Evidenciação dos recursos sujeitos a restrições ou vinculações por parte do doador. Eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tenham ou possa vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da entidade. As taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo. Continuando ainda nas notas explicativas, informações sobre os tipos de seguros contratados, se houver. As entidades educacionais, além de nota explicativa, ainda devem evidenciar a adequação das receitas com as despesas de pessoal, segundo parâmetros estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a sua respectiva regulamentação. Já as entidades beneficiadas com isenção de tributos, elas devem evidenciar em notas explicativas suas receitas com e sem gratuidade, de forma segregada, e os benefícios fiscais gozados. Então, como nós vimos, na parte que tange a notas explicativas, estas retratam um verdadeiro histórico do que aconteceu durante o exercício e das informações que constam no balanço. Isso para essa leitura para o intérprete, para o leitor dessas demonstrações, ela trará no seu bojo muito mais dados, muito mais informações para que o leitor, o analista, consiga obter uma maior transparência daquela entidade. E a nota explicativa tem esse condão. Subvenção governamental. Subvenção governamental ocorre tanto para a entidade sem fim lucrativo como para a entidade com fim lucrativo. Subvenção governamental, por exemplo, numa empresa comum, quando o governo estadual, federal, municipal concede uma área de terra de terreno de forma gratuita para a implementação de um projeto industrial, como por exemplo. Isso pode acontecer também para uma entidade sem fim lucrativo. O governo concede, por exemplo, uma área de terreno de forma gratuita para que uma determinada entidade estabeleça ali um estabelecimento de prestação de serviço social. E essa norma, essa resolução 1305 de 2010, ela regulamenta, então, um pronunciamento contábil específico relativo a essa matéria. Como contabilizar e quando se dá, como se define subvenção governamental. Subvenção governamental, inclusive a não monetária a valor justo, não deve ser reconhecida até que exista razoável segurança. Então, não se contabiliza enquanto não houver razoável segurança. De que a entidade cumprirá todas as obrigações, condições estabelecidas e relacionadas à subvenção. Por exemplo,
A entidade ela recebe por doação uma área de terra e ela vai ter plena segurança, plena garantia de que ela vai ter transferido a sua escritura definitiva de propriedade quando ela passar a atender determinado número de pessoas no seu dia a dia. Essa é uma condição, por exemplo. Razoável segurança de que a subvenção será recebida. A subvenção não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as obrigações estabelecidas a partir desse recebimento. O simples recebimento da subvenção, ele não é prova conclusiva de que as condições a ela vinculadas tenham sido ou serão cumpridas. Ou seja, a subvenção só vai ser contabilizada quando houver 100% de segurança que tudo está pronto, a donatária, no caso, ela é plena, tem a plena propriedade sem mais nenhuma condição a cumprir. Subvenção governamental, ela também pode ser designada por subsídio, incentivo fiscal, doação, prêmio, etc. Provisões. Uma vez que a subvenção governamental seja reconhecida, qualquer contingência ativa ou passiva relacionada deve ser tratada pela NBC 25, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Como nós já falamos, na convergência às normas internacionais, esse mecanismo contábil de registro de provisões, ele tem toda uma normatização específica. Então, o contabilista ele deve buscar subsídios nessa norma contábil. Contabilidade de provisões, não é mais como se fazia no passado, ao arrepio da lei, da norma contábil e à vontade do administrador. Hoje não. Hoje a contabilidade só pode registrar provisões quando esse termo provisão ele está previsto na norma contábil e ele é plenamente obedecido pela contabilidade. Fora daqueles casos previstos e condições citadas na norma contábil relativo a provisões, no caso aí a NBC 25, então não é possível contabilizar a provisão. Então eu devo verificar, confirmar se o caso concreto que a entidade pretende contabilizar, esse caso concreto está previsto na norma contábil que define o que é uma provisão. A subvenção governamental, ela deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições dessa norma. A subvenção governamental, ela não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido, ou seja, patrimônio social. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita, normalmente, deriva dos seguintes principais argumentos. Então, é preciso que seja atendido esses principais argumentos. Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e deriva de um ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada diretamente no patrimônio líquido, mas sim reconhecida como receita nos períodos apropriados. Na sequência, subvenção governamental raramente ela é gratuita. A entidade ganha efetivamente essa receita quando cumpre todas as regras das subvenções, todas elas. A subvenção dessa forma, ela deve ser reconhecida como receita na demonstração de resultado, no período ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados àquela subvenção, que são objeto de compensação. Na sequência, continua a norma. Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração de resultado, é lógico registrar a subvenção governamental, que é, em essência, uma extensão da política fiscal. E esses tributos, que normalmente seriam lançados à receita, ele tem como contrapartida uma receita na demonstração de resultado. Isso nós vamos ver lá na frente. Como contabilizar os tributos chamados de renúncia fiscal, que a entidade não recolhe. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com a subvenção na demonstração de resultado, a contrapartida dessa subvenção registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo. Ou seja, a subvenção deu ingresso fisicamente, materialmente,
No entanto, a obrigação, a condição não foi cumprida até o momento do balanço. Então, essa subvenção vai constar no passivo. Pelo menos até que essas condições sejam cumpridas devidamente. É fundamental, então, pelo regime de competência, que a receita de subvenção governamental ela seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário, confrontado assim com as despesas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita da subvenção governamental, no momento de seu recebimento, somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo de períodos beneficiados. Na sequência, na maioria dos casos, essa correlação pode ser feita e a subvenção deve ser reconhecida em confronto com as despesas correspondentes. Semelhantemente, a subvenção relacionada a ativo depreciável, no caso de imobilizado, deve ser reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação. Subvenção relacionada a ativo não depreciado pode requerer o cumprimento de certas obrigações. O reconhecimento como receita deve então acompanhar essa apropriação de despesa necessária ao cumprimento das obrigações. Exemplo: subvenção que transfira a propriedade definitiva de um terreno, tendo como condição a construção de uma planta industrial. No nosso exemplo de entidade sem fim lucrativo, seria uma planta de uma unidade assistencial. E deve ser apropriada como receita na mesma proporção da depreciação dessa planta. Poderão existir outras situações segundo critérios diferentes. Isso está previsto na norma contábil. Um ativo não monetário, obtido como subvenção governamental. A subvenção pode estar representada por ativo não monetário, como terrenos e outros, para uso da entidade. Nessa circunstância, tanto esse ativo quanto a subvenção governamental devem ser reconhecidos pelo seu valor justo. Apenas na impossibilidade de verificação desse valor justo é que o ativo e a subvenção governamental podem ser registrados pelo valor nominal. Explicando o valor justo, um dos princípios novos aí estabelecidos pela nova contabilidade, nessa convergência às normas internacionais, é exatamente a questão da avaliação a valor justo. Como deve ser aplicado e o que é valor justo. Valor justo, segundo a nova norma contábil, é aquela avaliação que se faz aos ativos e também aos passivos. Vamos verificar aqui um ativo, confirmar aqui um ativo. Quando o valor é estabelecido entre as partes que não têm interesse nenhum na negociação ou na operação realizada e seja considerada normalmente perto, ou bem próximo ou normalmente a valor de mercado. Então, a norma contábil ela define o que é valor justo e isso é fundamental. As partes concordam em estabelecer o valor. Numa operação de compra e venda, não é? Existe isso normalmente. Então, o valor justo pode ser entendido como um valor próximo ao valor de mercado. Na maioria dos casos, sim. A apresentação dessa subvenção governamental no balanço patrimonial. Quando ela for relacionada a ativos, incluindo aqueles ativos não monetários, mensurados a valor justo, deve ser apresentado no balanço patrimonial em conta de passivo, como receita diferida, ou deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. São considerados aceitáveis dois métodos de apresentação nas demonstrações contábeis: da subvenção ou parte apropriada da subvenção, não vinculada a obrigações futuras relacionadas com o ativo. Um dos métodos reconhece a subvenção governamental como receita diferida no passivo, sendo reconhecida como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo. O outro método deduz a subvenção governamental do valor contábil do ativo relacionado com a subvenção para se chegar ao valor escriturado líquido do ativo, que pode ser nulo. A subvenção deve ser reconhecida como receita durante a vida do ativo depreciado por meio de crédito à depreciação registrada como despesa no resultado. Segregação dos registros contábeis.
Evidenciar receitas e despesas, superávit e déficit, de forma segregada, tais como saúde, educação, assistência social, técnico-científica, comercial, industrial ou prestação de serviço. Na medida que a entidade ela proporciona esses vários tipos de serviços simultaneamente, então a contabilidade deve fazer a segregação desses registros por setor em que ela atua. A subvenção na demonstração de resultado. Essa subvenção, seja por acréscimo de rendimento proporcionado ao empreendimento, ou por meio de redução de tributos ou outras despesas, deve ser registrada na demonstração do resultado no grupo de contas de acordo com a sua natureza. Não se recomenda uma rubrica contábil chamada outras receitas ou outras despesas. Contabilização mais prática. Patrimônio social. Fundo patrimonial. Esse fundo patrimonial, ele pode ser separado em fundo institucional, são valores de formação aportados pelos associados ou subscritores. Fundos especiais, aqueles definidos pelo estatuto para aplicação específica. Fundo patrimonial, ainda na sequência. Doações e subvenções são aportes espontâneos de bens ou direitos de pessoas físicas ou jurídicas, especificamente com o objetivo de destiná-los às atividades objeto da entidade. Já recursos para a formação do patrimônio social. Alguns exemplos de registro contábil. Doações, subvenções e contribuições. Doações patrimoniais. Exemplo, doação do imóvel no valor de 500 mil, sendo 300 mil o valor do terreno e 200 mil o valor da edificação. Como nós vimos, valor justo. Então nós contabilizamos terrenos no imobilizado, edificações no imobilizado e o fundo institucional, patrimônio social pelo total. Então a contabilidade faz a separação de terreno na parte depreciável e na parte não depreciável. Já as receitas específicas ou segregadas, como nós já vimos anteriormente. Receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para aplicação específica devem ser registradas em contas próprias. Então nós debitamos lá conta movimento, por exemplo, projeto menor carente, projeto específico de outra denominação, no ativo circulante, e creditamos atendimento à criança, receitas de assistência social. Então, como nós estamos vendo, é uma receita específica e segregada, desde que a entidade tenha outros tipos de atividade. Doações, classificação. Condicional. Doação condicional. Sujeito ao cumprimento de certas obrigações por parte da entidade donatária. Exemplo, debita material doado a distribuir, no ativo circulante estoque, credita doação vinculada à distribuição de materiais, no passivo circulante. Incondicional, doação incondicional. Quando o doador não impõe nenhuma condição a ser cumprida pela entidade. Contabilizamos a doação incondicional. Debitamos materiais doados a distribuir no estoque. Creditamos doações incondicionais, receitas. Superávit ou déficit acumulado. Superávit ou déficit do exercício registra a confrontação periódica de receitas e despesas, sendo o respectivo saldo credor-devedor transferido para essa conta. Receita de custeio. Doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em contas de receita. Debita a caixa, acredita doações incondicionais, por exemplo, em receitas. Contabilização por fundos. Fundos especificados. Neste caso, deve ser registrado separadamente os recursos recebidos para atender atividades ou projetos específicos. Exemplo,
fundo para a construção de sede social, fundo para a bolsa de estudo, fundo de pesquisa. Então são exemplos que se contabilizaria por fundos. É como se estivesse contabilizando por atividade exercida. Doações recebidas, contabilização, doação condicional, na ocasião da distribuição, pela baixa do estoque, atendimento à criança, despesa de atividade educacional, creditamos materiais doados a distribuir, estoque. Cumprimento da doação condicional, doações vinculadas à distribuição de materiais, passivo, creditamos doações condicionais, receita. Na doação condicional, normalmente isso acontece que o doador fixa essa condição. Ele tem um desejo, e esse desejo deve ser, conforme o documento assinado entre as partes, esse instrumento, está expressa essa condição, esse desejo do doador. Pelo princípio do conservadorismo, o registro de uma doação sujeita a condições fixadas pelo doador só deve ser registrada pela entidade quando se completarem as respectivas condições. Isso nós já falamos, mostramos no que se refere à subvenção governamental. O tratamento, o espírito da contabilidade é o mesmo. Nós registramos o resultado somente quando a condição estiver plenamente cumprida. Doação de imóvel. Doação de um terreno condicionado à construção de uma creche para atendimento de filhos de mães trabalhadoras carentes. Pela entrada do recurso, eu registro devidamente em conta de compensação ativa e passiva. Uma observação quanto às contas de compensação. Considerando-se que a norma contábil anterior e a norma contábil atual, ela não prevê o registro em conta de compensação, esse tipo de registro ainda continua sendo recomendado. Ele não foi extinto, ele não foi proibido, esse tipo de registro contábil. A utilização das contas de compensação. Cumprimento da condicionante. Debitamos terreno imobilizado, creditamos doações e subvenções no patrimônio social. Pela construção, debitamos construções em andamento, creditamos caixa banco financiamento. No caso de construção em andamento, imobilizado. Doação vinculada. Doação de um determinado valor para projeto de construção de moradia para idosos. Entrada do recurso. Caixa bancos, recursos com restrições. Isso é importante frisar no próprio lançamento, que nós estamos falando aqui por segmento. Creditando doações vinculadas a projetos de moradias no passivo circulante. Então, note-se que os próprios lançamentos da contabilidade já vinculam a destinação. Pela aplicação do recurso, debitamos construção em andamento, mobilizado, creditamos bancos contra movimento, recursos com restrição. Simultaneamente, baixamos as contas de doações vinculadas do passivo circulante e doações e subvenções do patrimônio social. Baixamos, utilizamos um termo incorreto, seria o registro simultâneo. Auxílio monetário para a formação de uma unidade de atendimento. Uma outra hipótese. Pelo recebimento do auxílio, bancos, recursos com restrições, creditamos auxílios vinculados à despesa de capital, passivo. Pela aplicação do recurso, debitamos doação e auxílio aplicado, passivo circulante dedutora, creditamos banco conta movimento, recursos com restrições no ativo circulante. Pela prestação de contas ao ente governamental, concedeu auxílios vinculados à despesa de capital, passivo circulante, e doações, creditamos auxílios e doações aplicados quanto à redutora do passivo circulante. Pelo registro da aplicação desse capital recebido, debitamos edificações imobilizadas, creditamos subvenções, contribuições e auxílios no resultado. Subvenção municipal, um outro exemplo, destinada à manutenção de pessoal. Recebimento do valor, debitamos conta ao movimento, bancos, recurso com restrição, creditamos subvenção municipal em resultado, receita. Refazemos o devido registro das contas de compensação, identificando que se trata de uma subvenção municipal com destino específico. Vejo ali do crédito subvenção municipal a destinar RH.
E pelo pagamento das despesas com pessoal, utilizando aqueles recursos, debitamos subvenção municipal a destinar compensação passiva e creditamos subvenção municipal destinação RH compensação ativa. Contribuição governamental para a entidade social destinado para custeio. Recebimento de verba. Bancos, recursos com restrições, creditamos subvenções e contribuições. Pelo pagamento das despesas, conta de passivo ou respectiva despesa, a débito, contra a conta Banco Movimento, recursos com restrições. Contratos, convênios, termo de parceria, instrumentos jurídicos e operacionais utilizados pela entidade na consecução de seus objetivos sociais. Esse item é importante de ser analisado. É relevante o exame desses instrumentos pela contabilidade para que sejam identificadas cláusulas de prestação de contas, condicionantes, restrições específicas ou não e as remunerações. Então, esses documentos que vão ser basilares nos registros contábeis, a contabilidade, o responsável pela contabilidade, deve ter acesso a esses documentos. O administrador deve conceder esse acesso para o contabilista, de maneira que ele possa, em função do que está expresso nesses devidos documentos, a contabilidade vai fazer o devido registro correspondente. Então, é necessário que a contabilidade tenha acesso a esse tipo de documento, porque eles serão documentos hábeis para os registros contábeis. Gratuidades. Uma das finalidades de boa parte dos esforços das entidades do terceiro setor, principalmente as ONGs, especialmente as que dão assistência social, é oferecer serviços de forma gratuita. Tais esforços lhes são denominados de gratuidade, devendo esses valores desembolsados serem registrados contabilmente. Exemplo: entidades educacionais que cedem bolsas de estudos a alunos carentes. Deve ser demonstrado, para fins de isenção parcial da Previdência, a proporção entre o total da gratuidade e o total da receita bruta, conforme a regulamentação da Previdência. Então, contabilizando essa gratuidade, debita-se educação, benefícios concedidos, gratuidade, em conta de resultado, que é despesa, contra partida, atendimento a crianças, receitas, conta de resultado. Doação de mercadoria. Debitamos assistência social, benefícios concedidos, gratuidade, contra resultado, creditamos mercadorias e produtos para distribuição, estoque do ativo circulante. Renúncia fiscal, obtenção. É aqui que nós vamos mostrar como são contabilizados os tributos, como se fossem devidos. O incentivo fiscal é a renúncia total ou parcial de receitas fiscais do governo em prol de entidades públicas ou privadas com o objetivo de geração de benefícios sociais e econômicos. Primeiro, isenção tributária. Ela é a desobrigação legal de pagamento de tributos. A isenção tributária é aquela concedida por uma lei ordinária, diferentemente da imunidade. Imunidade são aqueles casos, aquelas hipóteses previstas na Constituição Federal. Que normalmente na prática se fala de isenção quando na verdade estaria se referindo à imunidade. Isenção tributária, como nós falamos. 2. Redução tributária, redução tributária da desobrigação legal de pagamento parcial de tributos. Então nós temos a isenção tributária, que é a desobrigação total, e a redução tributária, a desobrigação parcial. Muitas entidades sociais, por preencherem requisitos legais, elas obtêm isenção de tributos, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Contabilidade dos tributos como se eles fossem devidos. Previdência, cota previdenciária, a entidade filantrópica com certificação. INSS, conta de resultado, creditando impostos e contribuições, renúncia fiscal, passivo. Pelo cumprimento da contrapartida gratuidade, impostos e contribuições, renúncia fiscal, passivo, creditando impostos, taxas e contribuições, resultado, renúncia fiscal. Então, nós estamos vendo como que a contabilidade deve registrar esses tributos como se fosse uma empresa comum. Mas ela tem um registro contábil adicional que é exatamente para reverter o valor da despesa tributária.
revertendo para a Receita imediatamente. E, como nós vimos lá anteriormente, lá em notas explicativas, esses tributos estarão identificados. Imposto de renda e contribuição no eventual superávit, renúncia fiscal. No exercício que a entidade obtém superávit, se fosse uma empresa comum, teria o recolhimento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Como ela é uma entidade sem finalidade lucrativa, ela reconhece essa renúncia fiscal nas suas demonstrações. Superávit de 100 mil, imposto de renda 15%, 15 mil. Contribuição social de 9. Se houvesse o adicional, então ela faria o registro adicional também, se fosse o caso. Então, ela contabilizando o IRPJ a contribuição. Debita resultado imposto de renda, contribuição social, creditando impostos e taxas e contribuições. Em resultado também gratuidade, 24 mil. Imunidade e isenção. Riscos de suspensão e suas consequências. Condições legais. Muito importante que haja uma conjugação perfeita, uma afinação perfeita entre a contabilidade e a administração da entidade. Por quê? É função do contabilista informar, quando necessário, a administração, que a entidade sem finalidade lucrativa criada, ela não pode praticar atos inerentes a comércio, indústria e serviços do mercado. Então, o Fisco Federal, ele tem uma preocupação muito grande com essas entidades quando ele detectar que estão sendo exercidos atos de cunho econômico sob a roupagem de uma entidade sem fim lucrativo. Então, a contabilidade, o contabilista tem essa obrigação de informar o administrador o que pode e o que não pode. Então, essa imunidade e isenção, ela é condicionada cumprimento de regras tributárias relativas à retenção de tributos na fonte e seu recolhimento. Então, são condições que a entidade não está desobrigada. Se ela vai pagar autônomo, se ela vai pagar outra prestadora de serviço, pessoas jurídicas sujeitas à retenção, ela deve, naturalmente. Se ela tem empregado, ela tem que fazer retenção da previdência, do imposto de renda. Então, ela não está desobrigada dessas outras obrigações. Ela também não pode distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Ela deve aplicar integralmente no país os seus recursos de manutenção de seus objetivos sociais. Ela deve manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Essa é uma previsão do Código Tributário Nacional. Então, a recomendação que se faz é esta. A entidade, ela deve cumprir as obrigações acessórias como qualquer empresa comum. No entanto, ela deve cuidar do descrito no seu objeto social. Ela não pode extrapolar esses objetivos. E as consequências de ordem tributária, nós podemos ver isso em uma outra oportunidade. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.